Nessa aula você vai aprender a como encontrar os melhores clientes de design, cara. Eu sei que você já deve ter assistido aula parecida com essa, ou você já deve ter pesquisado sobre isso e nunca encontrou o que você queria. Aqui eu vou te mostrar qual que é o melhor tipo de cliente que você vai encontrar, aonde você vai encontrar, como que você vai poder para fazer entrar em contato com eles, se destacar, como que você vai fazer para poder fazer uma prospecção que vai chamar a atenção dele, os erros que você está cometendo. E, cara, isso aqui é absurdo. O que as pessoas ensinam pra você é o seguinte, só pra você ter uma ideia do conteúdo que tá nessa aula. Você vai prospectar 10 clientes, você vai fechar dois deles. O que eu vou ensinar pra vocês aqui, você vai prospectar 5 clientes, vamos supor. Em uma pegada só, você vai atender 5 empresas. É isso que eu tô falando pra você, cara. Esse conteúdo tá absurdo. Você tem que assistir até o final, que essa aula de 24 minutos mais ou menos tá muito boa, tá muito diferente, é algo que você nunca viu antes. É um conteúdo inovador que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula motivado. Não só motivado, você vai sair dessa aula querendo aplicar e vai ter resultado. Porque eu nunca vi ninguém falando desse tipo de cliente aqui que eu vou apresentar para vocês. É isso, espero que vocês gostem. Vou deixar o mapa mental dessa aula aqui na descrição, mas é isso, tá? Vamos para a aula que esse conteúdo aqui tá muito bom. Nessa aula você vai aprender onde é que estão os melhores clientes de design, como que você faz para poder encontrar, e eu vou contar segredos para vocês. É isso mesmo, cara. Tem muita gente que não sabe onde é que estão os melhores clientes, porque eles ficam presos ao modelo de negócio de design antigo, tradicional. E quem fica preso ao antigo não evolui, quem evolui não ganha dinheiro. Certo? Vou mostrar para vocês hoje os melhores nichos, como encontrar esse pessoal e como abordar esse pessoal. Eu já fiz uma aula sobre como vender design, tá? Essa aula já está disponível aqui na área de membros ou no YouTube, é só você acessar que você vai conseguir garantir essa aula, certo? Vou também deixar esse mapa mental aqui na descrição para você poder fazer o download e acompanhar durante a aula, ou simplesmente, né, upar no seu chat GPT aí e fazer aquela estratégia que eu já mostrei para vocês. Certo, pessoal? Então vamos lá. Para começar aqui, eu separei 10 tópicos, a gente vai abordar e entrar de cabeça em cada um. E eu vou explicar para vocês a estratégia de cada empresa, como é que você faz para poder chegar. E, cara, essa aula tá absurda. Assiste essa aula até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O primeiro tópico aqui que eu separei é parar de procurar cliente isolado. Cara, com o avanço da IA, tá cada vez mais precário você conseguir cliente. Mas tem alguns segredos que você faz em que, ao invés de você conseguir prospectar um cliente, você consegue prospectar 5 de uma vez só. É isso que você escutou, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje na prática como que vocês vão fazer isso, certo? Então vamos lá, ó. Pare de procurar clientes isolados. Eu coloquei aqui, ó. Procure grupos de clientes. Você vai ver que essa estratégia aqui vai fazer diferença no seu faturamento. Design estratégico acesse a vários clientes de uma vez só, que é o que eu faço. Eu, quando quero prospectar, dificilmente eu vou prospectar um cliente só. Eu prospecto dois, três, quatro clientes de uma vez. Um, dois, três, quatro projetos de uma vez. E isso faz o meu faturamento ir lá em cima, cara. Porque eu não vendo um serviço só, eu vendo vários serviços. Você vai entender o que eu tô falando ao decorrer dessa aula. Aqui, por exemplo, eu já coloquei uma que você, em vez de atender uma empresa, vai atender várias, mas com um trabalho só, que é pequenas franquias. Cara, isso aqui, eu nunca recebi essa dica na minha vida. Eu comecei a pegar esses macetes, literalmente com prospecção, e você tem que convocar isso em prática no seu processo comercial. Por exemplo, ó, pequenas empresas. Eu literalmente coloquei aqui o ouro escondido. Estrutura e produto, mais condições fracas. Então eu coloquei aqui, ó, o que significa uma franquia que tem estrutura e produto, mas comunicação fraca. Uma pequena franquia que está começando, ela tem ali 5, 6 lojas, 4 lojas, às vezes elas atendem só no seu estado, dependendo do estado que você mora, né, se for um estado um pouco menor. Então, essas pequenas franquias, elas estão começando ali, não tem uma frequência tão boa nas redes sociais, não tem uma coerência tão boa nos perfis de todas as empresas. E por que que eu falo que isso aqui é um ouro? Porque ao invés de você atender um perfil de uma empresa, você vai atender dois, três, quatro, cinco, e às vezes fazendo a mesma arte, fazendo o mesmo estilo visual. Então você vai ganhar mais para fazer meio que a mesma arte. Cara, isso aqui é bizarro. Eu já ganhei muito dinheiro atendendo franquia, pequena franquia, com uma loja, com uma empresa ali com 3, 4 lojas. Cara, isso aqui é absurdo, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Exemplo, lojas, redes de comida, principalmente redes de comida, tá? Eu atendi uma de uma loja de coxinha, cara, que ela tinha 3 lojas. E as artes eram bem parecidas ali, só mudava a comunicação do público, enfim, cara, eu ganhava muito dinheiro com isso, tá? Clínica e estética. Beleza? Então aqui, vamos supor que você atenda, você faça prospecção de 5 pequenas franquias. Se você acertar uma prospecção, você vai atender ali 3, 4 lojas. É diferente se você fazer prospecção de 5 clientes, 5 empresários com uma empresa só. Se você acertar uma, você vai atender uma empresa só. Então percebe a diferença disso aqui? Percebe como que é
que é absurdo essa forma de prospecção, isso aqui, cara, vai mudar o seu jogo com certeza. Então foi o que eu coloquei aqui, ó. Acerta uma unidade, você escala para várias empresas. E isso aqui, cara, é absurdo, tá? Então, seguindo nessa mesma lógica de franquia, como que a gente pode fazer prospecção de um cliente e atender várias empresas? Com um grupo de empresas. Cara, isso aqui é mais comum do que parece. E poucos freelancers que procuram conseguem literalmente adquirir esses grupos. Um grupo de empresa é um grupo empresarial. Então, deixa eu dar um exemplo grande aqui para você entender o que eu estou falando. Tem um grupo Silvio Santos. O grupo Silvio Santos, ele não é uma empresa só. O Grupo Silvio Santos, ele cuida da Telecena, ele cuida da Jequiti, ele cuida do SBT, ele cuida da revista Caras, então ele cuida de várias empresas. É claro que quando você for prospectar, você não vai prospectar o Grupo Silvio Santos. Você vai prospectar um grupo ali que também tem 5, 6 empresas. Porque se você consegue a confiança dos caras que estão lá dentro do business da empresa, né, que é dentro do grupo, você vai conseguir acessar todas essas empresas. Pode ser que seja isso de forma imediata, pode ser que seja a um longo prazo, mas é a mesma lógica da franquia, é a mesma loja da franquia. Se você conseguir fechar esse cliente, você vai ter ali 3, 4, 5, 6 empresas que pagam bem. Por quê? Porque grupo de empresas geralmente é empresas que já estão consolidadas no mercado, que já tem nome e elas investem mesmo. Então é a mesma loja da franquia. Então, nesse aqui, grupo de empresas, você vai procurar grupo de empresas um pouco mais sérias. Então, grupo de empresas de contador, grupo de empresas de comunicação visual, grupo de empresas, cara, que sejam um nível acima. Beleza? Então você vai prospectar direto o grupo. Dentro dessa lógica aqui, você pode, querendo ou não, prospectar, por exemplo, o dono do grupo, né? O CEO do grupo. Aí, ao longo prazo, você começa a atender todas as outras empresas. Igual, por exemplo, eu fiz uma prospecção uma vez de um cara que ele era CEO de um grupo de contador. Não, contador não, gestão tributária, né? Que era o grupo Arpini Araújo. E esse cara, ele produzia uns conteúdos parecido com o Thales Gomes. Então eu prospectei ele, comecei a modelar o perfil dele, né? Comecei a fazer ali os conteúdos do post do perfil dele. E aí, depois disso tudo, eu comecei a atender a empresa dele. Aí, depois dessa empresa dele, como querendo ou não, ele também é uma empresa de gestão tributária, ele conversa com várias outras empresas. E aí você consegue ter acesso a outras empresas só através de uma parceria. Então você ganha indicação, você começa a atender o grupo. É cara, uma possibilidade muito grande. Se você quer mais networking, aqui você encontra mais networking, beleza? Aqui você não encontra tanto networking, mas aqui você encontra networking. Porque esses CEOs de grupos, eles têm um networking absurdo. Se você entregar um resultado bom, um serviço bom, você vai ser recomendado, você vai ganhar parceria, você vai ganhar vários acessos que geralmente na franquia talvez você não tenha. Então, o que, que você tem que colocar na balança? Qual que é melhor? Grupo ou franquia? Cada um traz um benefício e cada um traz um malefício. Você tem que colocar na balança e ver qual que é melhor para você, entendeu? Aqui, ó, influenciadores que precisam de artes. Aqui é um pouco, a escala é um pouco menor. Geralmente o influenciador não precisa de tanta arte, mas é uma possibilidade. Também é um network muito bom. Você atende um influenciador e o influenciador geralmente conhece muitas pessoas, conhece empresas e você vai conseguindo aquele network. Mas aí é claro, cara, você tem que ser tudo que você for, todo tipo de prospecção que você for fazer, que você for focado em networking, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter você tem que ser carismático. Porque para você poder conversar com a pessoa, desenrolar com a pessoa, você tem que ser bom de papo, tá? Você tem que ser bom de oratória. Então você tem que estudar também. Então o influenciador ele vai te trazer um pouco de network, mas não é tanto igual, por exemplo, o grupo de empresas. Daqui eu diria o melhor para mim, até o que a gente já viu até agora, é franquia, empresa e influenciador. Influenciador também é um bom nicho para você ganhar, principalmente pequenos influenciadores, pessoas ali de 40, 60, 80 mil seguidores, por quê? Eles estão começando ali, eles ainda não sabem muito bem como é que funciona o mercado de business, eles não sabem muito bem como é que funciona essa questão de empresa mesmo, então você prospectando esse tipo de cliente, você consegue abordar de forma mais fácil e vender de forma mais fácil. Então pode ser que esse aqui seja a forma mais rápida de você conseguir um dinheiro de forma instantânea, tá? Então eu recomendo demais você prospectar esse tipo de cliente. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Imagem fraca, resultado em perda financeira. Aí, cara, você tem que pegar tudo isso aqui que eu tô falando e aplicar as estratégias que eu mostrei lá na aula de como vender design. Lá tá repleto de gatilhos mentais, estratégia de como é que você vai conversar com o cliente. Então, não adianta só você assistir essa aula e não assistir a outra, que é como vender design. Então vai estar aqui na descrição para você poder acessar. Então, eu coloquei aqui, ó, tipos de criadores, nicho fitness, especialistas. Cara, isso aqui é bizarro. Então, por exemplo, vamos supor que você vai prospectar um cliente de nicho fitness. Ele vai lançar um curso, por exemplo, ele vai fazer uma aula no YouTube, ele vai precisar de uma thumb para o YouTube,
E, cara, você vai conseguir atender vários tipos de serviços ali. É igual eu falei, é a forma mais rápida que talvez você consiga de colocar um dinheiro já no seu bolso de forma imediata. Mas não é o que realmente vai dar dinheiro em networking, tá? O que realmente vai dar dinheiro em networking é aqui, ó, pequena franquia e grupo de empresas. Coloquei aqui, ó, lançadores de infoproduto, alta demanda. Aqui tem um malefício que é importante a gente deixar claro. Aqui a demanda vai ser alta, mas talvez a remuneração vai ser um pouco mais baixa. Por quê? Geralmente lançador de infoproduto no 2026 não está tão em alta como estava antes. Então eles vão querer reduzir o custo e vão passar muito serviço para você. É bom? Muito bom. É excelente. Porque, vamos supor, um infoprodutor ou um lançador vai lançar um curso. Só nesse curso você vai fazer área de membros, você vai fazer criativo, você vai fazer arte para feed. Então você vai ter muita demanda. Talvez a remuneração não seja tão alta. Mas se você quer procurar bastante demanda e ganhar em cima da demanda, cara, lançador de infoproduto pode ser um bom nicho para você. Principalmente se você quiser terceirizar. Se você quiser escalar. Então, se você, vamos supor, se você tem acesso ali, se você tem uma parceria fechada com 3, 4 infoprodutores e cada um deles lança um curso por mês, já tá estourado. Você não precisa nem fazer mais prospecção. Né? Você consegue até delegar ali. Foi o que eu fiz no final do ano passado, não, no meio do ano passado. Né? Eu atendia muito infoprodutor e lançador. Eu já atendi todo esse tipo de pessoas aqui. Tá? Já atendi todos eles, já prospectei todos eles. Beleza? Agência de infoproduto. A mesma coisa do infoprodutores e lançadores. Uma agência de infoprodutos é uma agência focada em criar infoprodutos. Então você vai ter bastante demanda também em questão de capa de área de membros, banner, criativo talvez nem tanto, porque daí eles é responsável por criar o infoproduto. Mas é um bom nicho também. Esse aqui eu nunca trabalhei tão, tão de perto. Eu nunca trabalhei durante muito tempo com eles, né? Eu sempre trabalhei mais com infoprodutores, lançadores e franquias, beleza? Então esse é o que eu mais trabalhei. Aqui eu coloquei e-commerce. Cara, aqui se você domina criativo, domina a criação de anúncio, né? Criar arte para anúncio, você vai se dar bem, beleza? Porque e-commerce faz muito criativo. E se você domina isso, você consegue criar um criativo bom, você vai dominar bem aqui. E-commerce também é um nicho que tem bastante necessidade de arte, tá? Então você vai fazer ali, às vezes você vai fazer arte para feed, você vai fazer arte para página de vendas, né? Que na página de vendas é site, você vai fazer banner, você vai fazer. Enfim, cara, tem várias possibilidades, né? É arte para grupo no WhatsApp, arte para grupo no Telegram. Então, e-commerce é um bom nicho. Eu nunca trabalhei com e-commerce de perto assim, atendi poucos e-commerces na minha vida. Nunca foi um nicho que eu realmente quis atender bastante, mas eu conheço pessoas que têm bastante resultado, que é designer que é focado em e-commerce. Mas aí, cara, por exemplo, quando eu falo que o designer é focado em e-commerce, ele atende só e-commerce. Aí você vai criando network, né? Então você não atende um e-commerce só, você atende outro, atende outro. Você consegue também fazer delegação, consegue terceirizar serviços. Então é um bom nicho sim, tá? É um bom nicho sim. Eu separei só os melhores nichos aqui. E aqui você percebe que eu não coloquei empresas locais, que é a maioria que os designers falam que você tem que prospectar. Aqui eu deixei de fora. Por quê? Porque empresas locais, cara, com o avanço da IA, ficou bem complicado de vender serviço de design, tá? A IA saturou demais aí aquelas artes criadas no chat GPT e os empresários, né, que estão fazendo isso, eles acham que estão criando algo novo, não estão. Então, cara, não faz sentido você ter dor de cabeça para prospectar esse tipo de pessoa, sendo que aqui eu te dei o ouro. Eu te mostrei aonde estão os melhores clientes aqui. Não faz sentido você prospectar esses clientes ruins, entendeu? E aqui eu coloquei um erro que te mantém. Opa, perdão, pulei um tópico aqui, ó. Aonde estão esses clientes? Instagram, anúncios. Então, cara, você entra lá no Google, você coloca lá, biblioteca de anúncio. Lá vai aparecer anúncio dos grupos, vai, das franquias, dos influenciadores. Aí, cara, você tem que ter estratégia de abordagem, você tem que ter estratégia de venda. Por isso que eu recomendo você assistir a aula de como vender. Então, você pode prospectar esse cliente através do Instagram. Aqui, ó. Cara, vocês têm que entender uma coisa. Aqui eu passei vários nichos para vocês. Esses nichos, eles têm um canal de venda principal diferente de outros. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei Instagram. Qual que vai ser o melhor desses perfis aqui para você fazer a prospecção no Instagram? Franquia, tá? A franquia talvez seja o melhor que seja no Instagram. Agora, por exemplo, grupo de empresas. Onde é que você vai prospectar grupo de empresas? Cara, é no LinkedIn. Ah, eu não uso o LinkedIn. Você está perdendo uma grande possibilidade aí de conseguir clientes bons. Porque todo mundo que está no business, que são donos de grandes empresas, empresas médias, estão no LinkedIn. Então você tem que criar uma conta lá. Então, cada um desses nichos aqui pode ser que tenha um canal diferente de prospecção que você tem que fazer. Igual, por exemplo,
Os influenciadores, talvez seja no Instagram, talvez seja num comentário de um vídeo do YouTube. Porque no Instagram ele tem bastante seguidor, mas no YouTube talvez ele não tenha tantos seguidores, não tenha tanto comentário. Se você conseguir fazer um comentário que agregue valor no YouTube, cara, você vai conseguir chamar atenção lá e vai parar de chamar atenção no Instagram, porque no Instagram é muita pessoa, muito comentário, muita curtida. O influenciador às vezes não olha mesmo. Agora no YouTube, como ele já não tem um público tão grande, ele vai olhar. No Telegram, mesma coisa, no Facebook, a mesma coisa. Então você tem que pensar o canal que você vai prospectar. Cada cliente tem um canal principal de aquisição, que se você conseguir encontrar, você conseguir chegar nele direto, vai ser melhor. Certo, pessoal? Então, é assim que você consegue chegar nesses clientes, consegue fazer a abordagem, beleza? Então, anúncio de investimento, grupo de networking e eventos e parcerias. Esse aqui, ó, tá muito ligado com esse aqui, ó. Grupo de network, eventos e parcerias. Está muito ligado com um grupo de empresas, beleza? Anúncios e investimentos, eu diria mais e-commerce, lançadores, talvez. Instagram, talvez mais pequenas franquias, agência de infoproduto. Então, cada nicho tem um canal de aquisição que você vai conseguir abordar ele de forma mais fácil. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu vou prospectar pequenas franquias, aonde será que estão as franquias que eu vou conseguir encontrar? Por exemplo, no Instagram, talvez ela tenha mais engajamento do que no Facebook. No Facebook, talvez seja mais fácil de eu fazer um network com essa pessoa, de eu começar uma comunicação, de ela me responder no comentário, de eu mandar mensagem na DM. Por quê? Porque lá é menos notificação do que no Instagram. Então, essa é a visão que vocês têm que ter, que vai colocar dinheiro no bolso de vocês, certo? E pensa, quantas pessoas não prospectam ali pequenas franquias no Instagram? Quantas que prospectam no Facebook? Você já se destaca aí. Fragou? Então você tem que ter essa ideia. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei, ó, os erros que te mantêm na pobreza. Né? Na pobreza não, né? Que te mantém pobre. Preso a clientes pequenos. Cara, eu fiquei muito tempo preso em cliente pequeno, cliente que pagava 350, R$ 400. O que, que você tem que ter em mente quando você quer ter um negócio lucrativo? Você gasta 3 dias para atender uma pequena empresa. E às vezes você gasta 4 dias, 5 dias para atender uma grande empresa, mas que coloca o dobro do faturamento no seu bolso. O que, que vale a pena? Você ficar 2, 3 dias tentando prospectar um cliente grande ou sofrendo com esse cliente pequeno? Então essa é a ideia que vocês têm que ter. Ao longo prazo, qual que vai colocar mais dinheiro no seu bolso? Qual que vai dar menos bucha para você trabalhar? Qual cliente que é melhor? Qual cliente que entende o que, que você está fazendo? É o cliente grande. Não faz sentido você ficar preso no cliente pequeno, tá? Não faz sentido. Beleza. Empresas que não compreendem o valor, foi o que eu falei, negociam um preço em vez de resultado. Se você entrou numa reunião que o cara só tá falando, eu quero resultado, eu quero resultado, eu quero resultado, a reunião já tá fechada de venda, se você saber vender. Muito mais fácil do que alguém que, quando você entra numa reunião, o cara tá mais preocupado em preço. Se o cara entra em reunião com você e tá falando de resultado, 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 você vai fechar essa reunião como? Primeira coisa, você vai ter que. Você sabe que ele quer resultado, você vai entregar um meio que a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Então, por exemplo, eu estou atendendo um nicho de infoproduto. O infoprodutor está falando comigo, cara, eu quero aumentar as vendas, eu quero aumentar as vendas, eu quero aumentar as vendas. Você sabe que ele faz anúncio no Facebook, no Google Ads. Então, o que, que você vai fazer? Cara, eu consigo elaborar um criativo para você, né? Que a gente vai escalar esse produto para você. A gente vai escalar esse produto com você. Então a gente vai testar vários criativos, criativos que eu sei que funcionam, criativos que eu já trabalhei com outros clientes que eu sei que funcionam. Bruno, eu nunca atendi, então daí você vai fazer uma pesquisa, você fala, não, a gente vai fazer esse criativo, eu sei que funciona, a gente vai elaborar criativo que vai funcionar. Mas você não tem resultado desses criativos, você vai fazer pesquisa, o que, que funciona? Você vai entrar de cabeça dentro do nicho do cliente. Então você tem que apresentar para ele o meio que você vai conseguir fazer ele chegar naquele resultado. Já era. Então, quando o cliente entrar em reunião com você falando que quer resultado, 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 a negociação já está quase fechada. Agora, quando você entra em reunião com o cara que só quer saber de valor, 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 cara, nem adianta ficar batendo boca com o cliente, que se você não passar um preço baixo para ele, ele não vai fechar com você. Fechou? Então vamos lá. Segredos finais. Posicionamento para entrar no ambiente dos clientes. Então, por exemplo, vamos supor, se você vai prospectar aqui grupo de empresa, você não vai entrar todo desleixado, você não vai ter um Instagram desleixado, você não vai ter uma foto de perfil desleixada, você não vai ser todo desleixado. Porque o nível que você está prospectando é alto. Bruno, significa que eu tenho que ter bastante seguidor? Não. Você tem que ter uma foto de perfil boa, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter uma boa oratória, você tem que se comunicar bem, você tem que se apresentar bem. É isso que o grupo de empresas quer. Agora, por exemplo, se você já tá prospectando a agência de infoproduto, você já tem que ser bastante criativo, inovador, pensar fora da caixa. Por quê? Porque eles fazem bastante anúncio. E-commerce é a mesma coisa. Você tem que ser bastante diferente.
Você entendeu? Então, cara, depende muito do cliente que você está prospectando. Se você está começando, eu recomendo você nichar para um cliente, que vai ficar mais fácil. Porque, por exemplo, cada cliente desse aqui, você vai ter que se comunicar de uma maneira diferente. Se você tentar prospectar todos eles no começo, você vai ter que ter vários perfis de personalidade, vamos dizer assim. É como se, por exemplo, aqui você vai ter que usar terno. Aqui você vai ter que usar uma oversize, né? Uma camiseta oversize, por exemplo. Então, depende muito do cliente que você está prospectando, vai depender muito da sua comunicação. Eu recomendo você focar em um para você começar, beleza? Não precisa nichar o seu perfil para isso, mas você vai prospectar só esse tipo de cliente por enquanto. Deu certo, eu vou ali prospectando mais, aí eu vou tentar outro ali. Agora, no começo, foca em um só, porque se você for começar em todos, você vai se complicar. Por quê? Porque cada um desses tem necessidade diferente, eles querem resultado diferente, eles têm objetivo diferente, metas diferentes. Aí você vai ter que estudar tudo isso de cada um desses. Então, vale muito mais a pena você estudar tudo isso de um só e se especializar nele. Concorda comigo? Então, essa é a diferença de alguém que pensa de forma estratégica. Então, qual que é a conclusão que a gente chegou até agora? Melhores clientes estão concentrados em franquias, grupo de empresas, influenciadores, infoprodutores, agências de infoprodutos e e-commerce. Esquece o mercadinho do seu bairro, cara. Esquece ele. Eu sei que tem muito designer aí grande que fala que prospectar negócios locais é a melhor opção. Eu discordo. Eles têm a opinião deles, eles têm o resultado deles, eu tenho os meus resultados. Então você escuta quem você quiser, querendo ou não, né? Mas esse é a novidade. Esse aqui, o que eu tô mostrando para vocês aqui, é 2026, tá? É 2026. Crescer com design em vez de sobreviver. Então, a visão que eu passei para vocês aqui é de negócio, não só de freelancer, tá vendo? Não é só de freelancer, é de negócio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu realmente, eu tenho certeza que eu entreguei para vocês aqui o que vocês nunca viram, né? Em todos os cursos que vocês compraram, em todas as aulas que vocês já assistiram por aí. Aqui tá o ouro que se vocês explorar, vocês vão colocar dinheiro no bolso de vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.